Bom dia, meus amigos, minhas amigas, caríssimos notáveis, demais convidados. Hoje nós vamos falar sobre audiência trabalhistas, mas de uma forma muito prática. Deixa eu colocar aqui na nossa live, estou colocando, fixando aqui o tema, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Ixi, Maria, subiu aqui o tema. Achei. Pronto. Fixado o comentário. Bom dia a todos e a todas. Quero pedir desculpas, sinceras desculpas, pela nossa voz, que aqui está dessa maneira, mas dizer que, apesar disso, tenho certeza que vai ser uma excelente live. Deixa eu encontrar aqui o professor Otávio para a gente convidá-lo para a nossa live. Professor Otávio Pinto e Silva, que é meu presidente na Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, ABRAT, e que vai estar conosco aqui. Só um instantinho. Só um instante, deixa eu mandar uma mensagem aqui para o professor Otávio, para a gente poder fazer. Meus amigos, as audiências, me digam aí enquanto a gente espera o professor Otávio, as audiências nos estados de vocês, me fala qual é o estado ou regional e se as audiências estão majoritariamente telepresenciais ou majoritariamente presenciais. Me avisem aí, por favor, para a gente poder começar a conversar sobre isso. Otávio. Estão me perguntando, cadê Carol? Soraya, Carolzinha querida tá com o bebê grande dela doente e tá cuidando dele. Infelizmente não vai participar, me avisou agora de manhã, não vai participar da nossa live de hoje, tá? Então, justifico aqui a ausência da professora Carol, nossa super, hiper, mega querida professora. E quem faz essa live vale a pena, mas professora Carol, ela não vai participar da live de hoje por causa disso. Ó, TR15 lá em Campinas, híbrida. Rio de Janeiro, telepresencial, fortemente avançado para híbrida. TRT3, a Vera diz que telepresenciais em BH. Lá em Uberlândia, Vera, eu tenho um escritório lá, tem uma vara fazendo presencial, 3 fazendo telepresenciais. Porto Alegre, híbridas, mas muitas presenciais. E assim por diante, DF presencial. Tá sem controle, né? E vocês preferem presencial ou telepresencial? Me respondam aí, por favor. Gente, eu não estou achando o professor Otávio aqui para incluí-lo. Professor Otávio, se você estiver entre nós, acene, caso esteja entre nós, para a gente poder lhe acrescentar aqui. Bem, vamos falar de audiência então. Perguntas nas caixas, fiquem à vontade para mandar as perguntas nas caixinhas. E eu tenho percebido que quando a gente vai falar em audiência, existe sempre
vários tipos de questionamento. Nós temos os questionamentos pré-audiência, nós temos questionamentos e nós temos os questionamentos do que acontecer pós-audiência. E desde a pandemia, meus amigos, tem se modificado bastante, muito mesmo, a forma que a gente está fazendo as audiências. E a variação disso de estado para estado, de cidade para cidade e muitas vezes de vara do trabalho para vara do trabalho. A depender das varas, a depender do estado, nós temos audiências que é absolutamente diferente do ponto de vista de marcação, de condução e de como agir. Ana Carol está falando que me deixaram sozinho. Eu estou esperando aqui o professor Otávio, Carol, mas eu tenho certeza que daqui a pouquinho ele chega. E eu expliquei também que Carol Tupinambá está com dificuldades em casa, porque o filhinho dela está dodói. Mas voltando às audiências, eu tenho percebido algumas diferenças muito significativas e, para dar um exemplo, em determinados estados, nós tivemos uma audiência no estado de Rondônia na semana passada, mesmo com resolução, mesmo com ambas as partes dizendo que preferiam a audiência presencial, telepresencial, as duas partes disse, a juíza fez um despacho determinando que se fizesse a audiência telepresencial. E aí a gente passou pelo seguinte questionamento: e aí? Vale um mandado de segurança ou não? O cliente, como sempre, estava com medo de fazer o mandado de segurança e entrar para uma sala de audiência. Peraí. Professor. E entrar para uma sala de audiência dentro da visão e da perspectiva de o juiz, de repente, estar achando ruim aquele mandado de segurança, aquela posição, enquanto nós teríamos uma possibilidade de buscar lá no Poder Judiciário essa visão. Vocês acham que existe, na experiência de vocês, quando se faz uma audiência telepresencial, vocês acreditam que existe essa resistência do juízo quando a gente faz o mandado de segurança? Porque esse é um questionamento interessante. E há quem tenha o receio de ter um clima ruim em decorrência do mandado de segurança. Gente, estou falando com o professor Otávio aqui e ele não está vendo o vídeo. Vou mandar para ele o vídeo no privado. Mandei. Então, eu sinceramente acredito que a gente pode ter sim algum tipo de resistência, pode se pautar nisso, na omissão. E nem é porque Heráclito Fontoura Sobral Pinto dizia que a advocacia não é profissão para covardes. E por falar em advocacia, chegou aí o grande líder nacional da advocacia trabalhista brasileira, Otávio Pinto e Silva, professor do Largo de São Francisco, da USP, da nossa grande faculdade, referência que temos no país. Além disso, professor Otávio Pinto Silva é presidente da ABRAT, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. A ABRAT ela é formada pelas associações estaduais, o que na maior parte dos estados é chamada de AAT, Associação dos Advogados Trabalhistas, e a sigla do estado. No meu estado, Goiás, ela é AGATRA, Associação Goiana dos Advogados Trabalhistas. Então, se você tem vontade de participar da ABRAT, da Associação Brasileira, procure a sua associação estadual, que é por meio dela que você chega à ABRAT. Além disso, se você tem vontade de conhecer um pouco mais, não sei se vocês já participaram do maior congresso de advocacia trabalhista do país, que é o CONAT, Congresso Nacional
da Advocacia Trabalhista, e esse ano ele acontece em São Paulo, do dia 12 a 14 de outubro, e é o nosso querido líder maior da Advocacia Nacional, professor Otávio, nosso querido Tatá, que está presidindo o CONAT esse ano. Meu amigo Otávio, meu presidente, seja muito bem-vindo. Olha, bom dia, Rafael, bom dia a todos que nos acompanham aqui. Uma grande alegria poder iniciar, o dia aqui no Trabalho Notável junto com você. E obrigado aí por falar da Abrat, por falar do nosso CONAT. Sabem, né, vocês que o Rafael é o diretor da escola da Abrat, junto com a Carla lá do Mato Grosso, né? Os dois têm feito um trabalho notável lá na escola da Abrat, né, Rafael? Mentira dele, é só a Carla e ele que está trabalhando. Eu estou presidindo uma BEG de Goiás, estou quase não tendo tempo para nada, mas eles são carinhosos e me carregam muito o tempo inteiro. Mas, professor Otávio, estava eu aqui enquanto o senhor estava tentando achar aí, sendo trollado pelo Instagram, achar nosso vídeo, estava eu aqui falando já da importância das audiências para a advocacia, para os processos do trabalho. Já passamos por isso, falamos o quanto as audiências elas têm sido diferentes de estado para estado, de cidade para cidade e de vara para vara. É. Mais do que nunca depois da pandemia, parece que estamos carentes de uma solução uniformizada de formas e plataformas de audiência. E aí eu fiz uma pergunta provocativa, bem quando você entrou, professor, para os alunos, porque nessas resistências, audiência presencial, audiência telepresencial, tem que ser assim, tem que ser daquela outra forma, a gente sempre fica na dúvida. E agora, eu faço mandado de segurança ou não? Faço mandado de segurança ou não? E, e por incrível que pareça, a dúvida é muito menos jurídica do que estratégica. Porque existe um sentimento, e eu conversando isso com clientes e com advogados do escritório, que é o seguinte: mas se eu fizer um mandado de segurança, o magistrado vai achar ruim. E aí eu já vou chegar na audiência com o magistrado com aquela cara de você fez um mandado de segurança. Professor Otávio, o senhor é um advogado experimentado, faz parte de uma das maiores bancas de advocacia do país, tem aí uma larga experiência, não apenas como professor e representante associativista, mas como advogado, efetivamente. O que você nos diz disso? Olha, Rafael, eu acho que é um problema realmente muito atual esse que você nos traz, né? Porque a pandemia exigiu que os advogados, as advogadas se adaptassem, né, à nova situação. Quer dizer, de uma hora para outra a justiça fechou. De repente, ela volta a funcionar, mas fazendo as audiências à distância, né? E a gente precisou se adaptar, e foi importante naquele momento que isso acontecesse. Mas agora, quando a gente volta, né, a pelo menos uma situação de maior normalidade, né, com um controle maior da pandemia, o ideal, que seria? Que a gente tivesse as audiências no fórum, principalmente, Rafael, as audiências de instrução, né? Por quê? Porque ali é que a gente tem toda a solenidade do ato da audiência, em que o juiz está presente, ouve as partes, as testemunhas, tenta a conciliação, quer dizer, é um momento fundamental e que é preciso que as partes, então, estejam todas juntas no mesmo local. Ah, mas e se, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo e tenho que fazer uma audiência aí em Goiânia, hein? Eu não posso fazer à distância? Claro que sim. Se as partes e os seus respectivos advogados entenderem que essa forma é a mais adequada, elas podem solicitar, requerer e fazer a audiência assim, né? Agora, não me parece adequado que o juiz imponha uma forma contrária ao interesse das partes e dos advogados, né? Quer dizer, então, se for o caso, é realmente o de ajuizar o mandado de segurança, principalmente se houver aqui um prejuízo para
o interesse, para a defesa do interesse dos nossos clientes, né? Ah, vai dar problema aí, o juiz vai ficar mal-humorado, principalmente se for concedida liminar, né? Porque se não for, o juiz vai só olhar assim, com aquele arzinho superior para cima da gente, né? Mas, se for necessário para a defesa do interesse do nosso cliente, acho que a gente tem que entrar com um mandato de segurança, sim, e postular aquilo que é o mais adequado. Perfeito, professor. E já que a gente já começou, chegando na nossa prática, tem um tema que é muito sensível para a prática da advocacia trabalhista. Muito sensível. E aí eu já vou começar agitando a nossa live com ele. E é o registro dos atos praticados em audiência. Aliás, vou até dar 2 passos para trás, que foi a provocação de 2 ou 3 notáveis diferentes aqui na live. Vou começar pela gravação da audiência. Está acontecendo de alguns magistrados não gravarem as audiências, mesmo sendo telepresenciais, porque é presencial normal, né? Mas mesmo sendo telepresenciais, não faz a gravação da audiência. E aí os colegas ficam naquela, e aí? Eu posso requerer? Eu não posso? Eu tenho direito a essa gravação? Eu não tenho direito? Ele já entra na sala de audiência falando de registro de atos, mas da gravação da audiência em si. E a partir daí, tudo que ocorre na audiência passa por esse tema de registro de atos em audiência. O que você nos diz disso aí, professor? Olha, Rafael, eu acho que a gravação da audiência é uma tecnologia que veio para ficar, né? Quer dizer, acho que é muito positivo e eu sempre costumo citar aqui nas minhas aulas para os meus alunos aqui na USP um artigo que foi escrito pelo professor Wagner Gílio em 1962, o Rafael. Está lá na revista LTR, né? Onde ele já dizia que era importante usar uma tecnologia que ele dizia no futuro vai ser comum da cinematografia computadorizada, né? Ora, cinematografia computadorizada. Ele já imaginava isso aí em 1900, eu não tinha nem nascido, hein? Ele já estava falando disso lá. E eu acho que é muito importante. Mas eu acho que é fundamental, né, que o judiciário utilize essa tecnologia e grave a audiência e também registre aquilo por escrito, que os atos todos tenham a melhor forma de registro, né, para que quem precisar depois rever o que aconteceu na audiência, tanto tenha uma ata escrita, como também tenha a gravação. Ora, o juiz tem que gravar sim, ainda mais se a audiência é telepresencial. Mas lembro que o CPC permite que também o advogado faça a gravação da audiência, não precisa nem pedir autorização, é seu direito fazer essa gravação para a defesa dos interesses dos nossos clientes. Mas eu acho que é fundamental, sim, que o judiciário faça, e a gente, diante de uma situação como essa, venha requerer na audiência, né? Eu quero, sim, que a audiência seja gravada, para que tudo o que aconteceu fique aqui registrado ao lado do registro escrito da ata. Sabe daquela história que teve lá no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, essa discussão toda, né, Rafael? O nosso ministro Luiz Felipe, conselheiro do CNJ à frente, pode compartilhar com a turma. Aconteceu o seguinte, a ABRAT acabou participando, junto com o Conselho Federal da OAB e com o Instituto dos Advogados, do julgamento de uma resolução que o CSJT buscava aprovar para dispensar o registro escrito das audiências quando tem a gravação. E nós sustentamos
que os dois tipos de registros deveriam conviver, né? Porque isso é um elemento a mais para facilitar o nosso trabalho. Não apenas ter a gravação para a gente poder chamar atenção num ponto A, B ou C, ou na testemunha, segunda testemunha que falou isso, falou aquilo, ou o depoimento de uma das partes. Quer dizer, a gente ter a gravação, que é muito útil para mostrar tudo como aconteceu, sem precisar, né, de contar, né, o que aconteceu, é só olhar, né? Mas também ter a ata, porque na hora que você vai fazer um recurso, na hora que você vai fazer suas razões finais, né, você tem como também citar aquilo que está colocado na ata. Pois bem, foi lá duas sessões do CSJT discutindo esse tema. E nós acabamos perdendo, né, por 6-5. 6-5. O CSJT é composto por ministros do TST, mas também por desembargadores representando os TRTs, né? E, no fim das contas, só votou a nosso favor, entre os ministros do TST, a ministra Adelaide, aí de Goiás, né? Os demais ministros não achavam importante você ter a ata escrita se você já tem a gravação. Mas nós discordamos disso, né? E muitos desembargadores também apoiaram a tese da advocacia, até porque o desembargador, quando vai julgar um recurso ordinário, ele gosta de ter ali o registro escrito, né? Ele vai conferir a gravação se ele precisar, mas se ele tem o registro escrito, ele já tem também vários elementos que podem ser suficientes para o seu ato de julgamento, né? Enfim, foi uma luta interessante que a gente travou lá e essa divisão dentro do plenário do CSJT. Professor, é muito triste quando se abre mão, da transparência e da plenitude da justiça em decorrência de problemas estruturais. Vamos ser transparentes com esse tema. Sim. Vamos ser transparentes com esse tema. Acham que não há necessidade de reduzir a termo ou de gravar, muitas vezes por economia. Porque para gravar você precisa investir em mais espaço virtual. E para reduzir a termo você precisa investir em pessoas, em mais pessoas e etc. Então, de uma mão ou outra, você está economizando. Sendo que você simplesmente determinar grave-se e reduza a termo, não haveria absolutamente nenhum problema. Estaríamos estabelecendo uma transparência do que acontece dentro de sala de audiência na justiça. E transferir para a advocacia essa obrigação é muito complicado, que é o que a gente tem visto. Eles querem que a gente faça. E aí eu quero dar uma dica para todo mundo aqui. Juízes que não gravam audiência, meus amigos, gravem vocês. Ah, Rafael, mas eu não consigo apertar ali no Zoom, por exemplo, que hoje é o aplicativo, ou Meets, ou qualquer um, Webex, qualquer um, não consigo aplicar. Mas você tem aplicativos hoje que gravam a tela do seu computador. E você gravando a tela do seu computador, você grava a audiência. E aí você grava suas audiências. Se a audiência encerrou sem intercorrência, está tudo certo, a ata reflete aquilo que realmente aconteceu, você já descarta aquilo, porque realmente o espaço para ficar guardando tanto vídeo demanda muito investimento, e aí você descarta aquilo. O problema maior, professor, é quando grava e não transcreve. É quando grava e não transcreve. Porque aí fica a nós, advogados, a obrigação de fazer essa transcrição. Quando nós temos o vídeo, até existem aplicativos de legenda automática, de transcrição automática, os melhores são pagos, mas vale o investimento. E a Elisângela está perguntando, mas tem que pedir autorização para o juiz, né, professor Rafael? Senhores,
o CPC já nos autoriza. Então, entendo que não é necessário pedir autorização para o juiz. Não há necessidade. Entretanto, contudo, todavia, eu sempre aviso. Excelência, quero avisar aqui aos colegas, ao servidor, a Vossa Excelência, que eu estou gravando a audiência. Aí falou, você não pode gravar. Excelência, CPC me permite. Eu te proíbo de gravar a audiência. Excelência, eu quero informar que eu estou gravando. Vossa Excelência quiser suspender a audiência em decorrência disso, Vossa Excelência fique à vontade. Mas eu não vou parar minha gravação. Né? Simples assim. É direito Simples nosso. assim. É direito nosso. Está no CPC É. mesmo, você tem toda a razão. Então, quer dizer, se o judiciário não gravar, a gente grava. Mas o certo é o judiciário gravar, sim, né? E aquela gravação ficar disponível, porque, afinal de contas, o processo é público, né? E qualquer um pode ter o interesse depois de verificar o que ocorreu naquela audiência e poder acessar aquela informação. É o que você falou, Rafael. Acho que é muito importante a gente lutar pela transparência do processo, né? E que todas as formas de registro sejam utilizadas se isso for útil para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. E é claro que é útil, né? Quanto melhor o registro, melhor vai ser a defesa do interesse das partes e também a prestação da tutela jurisdicional. Olha só, e perguntaram aqui, e o direito de imagem dos demais? Senhores, há um desvio, um exagero, uma deturpação de proteção de dados e imagem em alguns momentos que eu acho muito interessante, né? Direito de imagem dos presentes. O direito de imagem salvaguarda o direito da sua imagem para publicação. Para você pegar esse vídeo, por exemplo, e torná-lo eventualmente público na sua rede social, ou você expor de forma vexatória alguém. Mas a audiência é um ato público. É um ato que todos têm acesso. É um ato em que está formalmente previsto na legislação que absolutamente qualquer pessoa, se o processo não for em segredo de justiça, tem acesso à audiência. Então, data máxima vênia, entendo que não há que se falar em direito de imagem das partes ou daquelas pessoas envolvidas ali na audiência. Se o juiz entender que há, que ele decrete o segredo de justiça do processo. Aí muda a história, aí muda a avaliação. Certo, professor? Perfeito, é isso aí. E vejam, a gente pensando, o que mudou com a gravação e a audiência telepresencial? Mudou que nós não estamos lá no fórum, né? Quer dizer, nós estamos fazendo à distância. Mas quando a gente está no fórum, a gente não pode abrir a porta, entrar e ficar lá assistindo a audiência, né? Eu sempre Exato. fiz isso, Rafael, sempre gostei de chegar um pouco antes, a gente Até conversa para ali. ver como é que está o clima do dia, do juiz, né? Eu sempre Exatamente. fiz isso também. Você entra umas duas audiências antes, falei, deixa eu ver como é que a banda está tocando aqui hoje. Quer dizer, a gente acompanhar um pouco ali, quer dizer, e na audiência gravada, telepresencial, né, nós estamos mutatis mutandis na mesma situação, né? Nós estamos ali a acompanhar o que está acontecendo e todos que estão participando da audiência vão poder ser vistos por aqueles que estão naquele ato que, como você me disse, é um ato público. Olha que interessante que aconteceu com um colega advogado aqui de Goiás. O colega advogado de Goiás, ele viu na pauta que ia ter uma determinada audiência telepresencial contra uma empresa em que ele também tem processos. E ele pediu para a Secretaria da Vara o link da audiência. E a Secretaria da Vara falou, não, você não está cadastrado, você não pôs seu e-mail, você não é parte, eu não vou te passar o link. E aí ele falou, não, mas eu quero assistir a audiência. Eu vou perguntar para o juiz se pode. E perguntaram para o juiz,
E o juiz não permitiu. Ele entrou em contato com a comissão de prerrogativas, né? E a comissão de prerrogativas entrou em contato com a vara e falou: olha, a audiência é pública. E aí a resposta que deram, resposta interessante, inclusive, foi: não, mas o link é privativo das partes. A audiência é pública, mas o link é privativo das partes dos advogados. E aí nós respondemos: bem, enquanto vocês não colocarem um link no YouTube, então, para que todos possam ter acesso como as câmeras, vocês vão ter que disponibilizar o link. E aí teve aquela confusão toda, mas acabaram abrindo uma exceção para poder passar o link para esse colega. Chegando na audiência, a história não acabou não. Chegando na audiência, o advogado da empresa disse: não, eu não aceito ele dentro da sala de audiência, né? E aí o juiz falou: eu também acho que não devia. Ele falou: não, e vai ter audiência, vai ter audiência. Ele ligou de novo para prerrogativas. A prerrogativas entrou no link também, porque ele passou para prerrogativas. E falou: excelência, eu também vim assistir a audiência. Eu sou da prerrogativas da OAB e eu estou aqui para assistir a audiência. E aí, uma meia hora de confusão. Uma meia hora de confusão. No fim das contas, o que foi deliberado ali? Eu achei que foi interessante. Que todos poderiam ficar ali, mas que deveriam manter o seu áudio definitivamente mutado, né, no mudo, pelo secretário de audiência, normal, razoável, eles não são parte da audiência, e o vídeo desligado. Também achei razoável, não vi problema nenhum nisso, afinal de contas estão ali só para assistir. Mas olha só os desafios que surgem do nada para a gente resolver, né? E na audiência presencial, a gente entra lá e pode também ficar sentado na cadeirinha ali do lado, né? Mas, evidentemente, a gente vai ficar calado, porque nós não somos os advogados da parte da audiência que está ocorrendo. E tantas e quantas vezes nós não entramos lá na audiência também e tem lá aquela plaquinha: deixe o seu celular desligado, né? Ué, é isso, nós estamos participando, assistindo, mas não interferindo. A mesma coisa é na audiência telepresencial. A gente vai participar assistindo, mas sem interferir. Professor, por incrível que pareça, nosso tempo já acabou, na verdade, né? Já acabou. Mas, como a gente atrasou um pouquinho para começar pela trollagem do Instagram, a gente também vai Tá bem. estender um pouquinho aqui para não atrapalhar a agenda. E eu quero lhe fazer uma pergunta, professor Otávio. A dica de ouro. Imagine o senhor, professor Otávio, ele é não apenas professor da USP, mas é professor orientador de programa de mestrado, doutorado na Universidade de São Paulo, tem uma experiência, como eu disse, de advocacia incrível, está à frente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, está presidindo o Congresso Nacional da Advocacia Trabalhista, dia 12 a 14 de São Paulo. Meus amigos, de verdade, imperdível o Congresso Nacional da Advocacia Trabalhista. Se alguém quiser mais informações, vai lá no meu perfil e me manda uma mensagem, ou no professor Otávio, que eu passo o link aí do site, vocês têm informações. Mas, professor, com toda essa sua experiência, se um jovem advogado lhe procura e fala: professor, eu gostaria que o senhor me desse um conselho sobre audiências daquele que eu vou levar para a minha vida. Que conselho é esse, professor? O conselho é conhecer o seu cliente e saber o que ele tem para dizer, né? Não apenas chegar lá na hora, rapidinho, e fazer aquela conversa 10 minutos antes ou 5 minutos antes. É preciso que a gente vá preparado para a audiência, né, Rafael? Então é preciso que você saiba quem são as testemunhas, saiba da parte contrária, quem são as testemunhas da parte contrária, os detalhes que você precisa fazer a prova, né? Isso é fundamental. A audiência é um momento de grande importância no processo do trabalho e a gente tem que ir para lá preparado, né? Não dá para ir chegar e descobrir na hora o que é.
Muitas vezes, Rafael, o juiz vai descobrir na hora o que, que é. Ou você já não fez audiência lá, que você chega e o juiz fala, um instantinho, deixa eu ver aqui, né? E está lendo o processo lá, para, na hora, descobrir do que ele vai ter que tratar. Mas Pô, para nós, não. Nós, já advogados, aconteceu, temos que chegar preparados, né? já aconteceu do magistrado olhar o processo na hora, virar para mim e para o outro colega advogado e falou: doutores, vou falar a verdade para vocês. Eu fiz uma pauta grande, extensa, Para mim e também já. não tinha visto a complexidade desse processo de vocês. Eu vou remarcar isso aqui. Não dá para fazer essa instrução hoje. Ou então, né, o pior é o juiz que lava as mãos, que nem o Pôncio Pilatos, né, e diz assim, pois não, doutores, o que vocês querem perguntar? E, né, deixa que a coisa role sem ele estar preparado para a audiência também. Então, acho que esse é o grande conselho que eu posso dar para quem vai a uma audiência. Conheça o seu processo, conheça o seu cliente, conheça as testemunhas que vão depor naquela audiência e o que elas podem trazer de colaboração para a prova. Professor, tem essa intervenção da Fanny ADV, achei pontualíssima, muito interessante, ela falando sobre aquela história dos advogados terem acesso. Aí existe o risco de alguém entrar para passar informações para preposto ou testemunha. Na audiência telepresencial, alguém entrar e tentar passar isso. Mas, olha, se ele não vai ter participação, por que vai abrir a palavra para alguém? É a mesma coisa de entrar na sala. Alguém vai entrar na O que sala? ela está pontuando aqui é a má-fé. É a má-fé. Sim. É aquela situação em que, de repente, um outro colega advogado entra para fazer isso e etc. E, Fanny, eu acredito que a gente tem que pautar na boa-fé e punir severamente os desvios de conduta. Punir severamente os desvios de conduta. Se isso acontecer, punições exemplares. Mas nós não podemos abrir mão da publicidade e transparência por causa da má-fé. Exatamente. Certo, professor? Certíssimo, certíssimo. E a gente não deve pensar pelos casos que seriam as exceções, né? A gente tem que pensar na regra. E a regra é a publicidade dos atos que são praticados em audiência. Professor Otávio, estamos agora de verdade chegando ao final. Vou pedir para que você deixe aí sua mensagem final, para falar o que quiser, fazer algum convite, pode ficar à vontade. Antes disso, como já é de costume aqui nas minhas lives, vou mostrar para todo mundo, tanto que eu estou fazendo uma live preocupado aqui, professor. Já, você tem alguma atividade anti-estresse? Vou mostrar qual que é a minha atividade anti-estresse. Ó, como é que eu estou fazendo a live. Muito com a bom. lua, com a lua na mesa, dormindo, recebendo carinho, muito tranquilo. Professor Otávio, sua mensagem final. Olha, a minha mensagem é de convite a toda a advocacia trabalhista para comparecer ao nosso CONAT, Congresso Nacional da Advocacia Trabalhista, que o Rafael já falou aqui, acontecerá de 12 a 14 de outubro aqui em São Paulo. Né? Nós estamos preparando tudo com muito carinho para receber vocês. E quem quiser fazer a inscrição pode entrar lá no site do CONAT, é conat.abrat.adv.br e faça a sua inscrição, faça uma grande caravana de Goiás aí, hein? Seria muito legal contar com Eu não sei vocês. se você já está sabendo, mas já tem 40 confirmados de Goiás. Olha Vai ser. que legal. Nós só vamos perder para a bancada de São Paulo, viu? A gente está fazendo uma grande mobilização daqui. Não, muito legal. Nós vamos estar aqui num momento de congraçamento da advocacia, depois de tanto tempo que a gente ficou sem eventos presenciais, né, Rafael? É tão bom a gente também ter um momento para ouvir as palestras, né, as contribuições que vão ser dadas no Congresso, e a gente também está junto para conversar, aquela conversa ao pé do ouvido, né, que a gente
vai ter a oportunidade de fazer. Porque é bom usar a tecnologia, mas é melhor ainda o presencial. Professor, peraí, pediram para eu colocar o link no chat, deixa eu tentar aqui. .br. Voltei, vou colocar o link no chat para todo mundo. Tá aí um link da notícia aí do Conat, onde vocês conseguem. Um abraço para Carla, nossa querida Olha a diretora que Carla está nos aí. acompanhando. Abraço, Carla. Professor Otávio, gratidão, todo mundo falando o quanto a live foi excelente, muito boas as dicas. De novo, para todo mundo que não estava no início, justifica a ausência da professora Carol, porque o filhinho dela, na madrugada, passou mal, ela teve que ficar com ele, agora de manhã estava lá com ele. Então, ausência super mega justificada da professora Carolina Tupinambá, que te deixou um abraço, disse que lhe adora, que é uma grande fã do senhor também, e pediu desculpas por não estar aqui na live com você, viu, professor? Claro, está explicado. E você vê, né? Quer dizer, até esse problema hoje a advocacia tem, né? Como é que fazer uma audiência com uma criancinha, né? Em vez de estar aí com a cachorrinha, que nem você, às vezes está com a criancinha aqui no colo, né? Aí a nossa live não vai acabar, porque nós vamos ter que falar sobre o que anda acontecendo nos tribunais de justiça. Agora, se eu provocou, nós vamos ter que falar. Mas olha o que é o absurdo, né? Olha o que é o absurdo. A crítica, se a mãe o faz, e o carinho e a exaltação, se é com o pai. Tem muito, muito a avançar ainda, professor. Tem muito a avançar ainda nesse assunto e nessa pauta. Quem sabe depois a gente pode debater isso. Tenho É certeza que verdade. lá no CONAT isso vai ser tema. Tenho certeza que no livro que a gente está preparando para o CONAT, Vida ou Morte dos Direitos Sociais, a gente vai ter também muitas reflexões. Obrigado, É professor isso aí. Otávio. Excelente, excelente semana para você. Final de semana, Igualmente. inclusive. Abraço. Abraço.